Aqui você vai rir. Vai sentir medo. E principalmente se emocionar. Seja muito bem-vindo ao Baú de Contos. O lugar onde a ficção e a realidade se misturam. Prepare o seu coração. O último degrau da escada. Conto de Stephen King. Recebi a carta de Katrina ontem, menos de uma semana depois que meu pai e eu voltamos de Los Angeles. Estava endereçada a Wilmington, Delaware, e eu já me mudei 2 vezes desde então. As pessoas se mudam tanto hoje em dia, e é engraçado como aqueles endereços riscados e adesivos de mudança de domicílio assumem, às vezes, um aspecto de acusações. Sua carta estava suja e amarrotada, uma das pontas dobradas devido ao manuseio. Li o que dizia, e a próxima coisa de que me dei conta foi de estar na sala de visitas com o telefone na mão, pronto para ligar para o papai. E coloquei o fone no gancho, com uma sensação que era quase de horror. Ele estava velho e tivera 2 ataques cardíacos. Eu devia lhe telefonar e falar da carta de Katrina, tão pouco tempo depois de chegarmos a Los Angeles. Isso poderia muito bem matá-lo. Então, não telefonei. Eu não tinha ninguém para quem pudesse contar. Algo como aquela carta é pessoal demais para ser contado a qualquer um, exceto uma mulher ou um amigo muito íntimo. Não fiz muitos amigos íntimos ao longo dos últimos anos. E minha mulher e eu nos divorciamos em 1971. Tudo o que trocamos agora são cartões de Natal. Como vai você? Como está o trabalho? Tenha um feliz ano novo. Fiquei a noite toda acordada com aquele papel, com a carta de Katrina. Ela poderia ter escrito as palavras num cartão postal. Só havia uma única frase abaixo do "Caro Larry". Mas uma frase pode significar muita coisa. Pode resultar em muita coisa. Lembrei-me do meu pai no avião, o rosto parecendo velho e abatido sob a luz forte do sol a 18 mil pés de altura, enquanto voávamos de Nova York rumo ao oeste. Acabávamos de sobrevoar Omaha, de acordo com o piloto, e papai disse: "É um bocado mais longe do que parece, Larry." Havia uma tristeza pesada em sua voz que fazia com que eu me sentisse desconfortável, porque não conseguia entendê-la. Entendi melhor depois que recebi a carta de Katrina. Crescemos a 130 quilômetros a oeste de Omaha, numa cidade chamada Hemingford Home. Meu pai, minha mãe, minha irmã Katrina e eu. Eu era 2 anos mais velho do que Katrina, que todo mundo chamava de Kitty. Ela era uma linda criança e uma linda mulher. Mesmo aos 8 anos de idade, quando aconteceu o incidente no celeiro.
Você podia ver que seu cabelo louro e sedoso jamais haveria de escurecer, e que aqueles olhos sempre teriam um tom escuro de azul da Escandinávia. Bastaria encarar por um segundo aqueles olhos e qualquer homem estaria perdido. Acho que você pode dizer que crescemos como caipiras. Meu pai era dono de 120 hectares de terra plana e fértil, onde plantava milho para ração e criava gado. Todo mundo chamava o lugar simplesmente de casa. Naqueles dias, todas as estradas eram de terra, exceto a Interestadual 80 e a Rota 96 de Nebraska. E uma viagem para a cidade era um acontecimento pelo qual esperávamos com ansiedade durante 3 dias. Hoje em dia, sou um dos melhores advogados corporativos autônomos da América. Não, pelo menos é o que me dizem. E tenho de admitir, em nome da honestidade, que, acho que tem razão. O presidente de uma grande empresa certa vez me apresentou aos membros da diretoria como seu pistoleiro de aluguel. Uso ternos caros e o couro dos meus sapatos é o melhor. Tenho 3 assistentes trabalhando em tempo integral e posso dispor de mais uma dúzia se precisar. Mas naqueles dias eu caminhava pela estrada de terra até uma certa escola, que só tinha uma sala, com livros amarrados num cinto sobre o ombro, e Katrina ia comigo. Às vezes, na primavera, íamos descalços. Isso em dias anteriores à época em que você só conseguiria ser servido numa lanchonete ou comprar numa loja se estivesse calçado. Mais tarde, minha mãe morreu. Katrina e eu estávamos no ginásio em Columbia City. E, 2 anos depois, meu pai perdeu as terras e foi trabalhar com venda de tratores. Foi o fim da família. Embora na época não parecesse tão ruim assim. Papai se saiu bem com seu trabalho. Comprou uma concessionária e foi sondado para ocupar um cargo de gerência há mais ou menos 9 anos. Ganhei uma bolsa de estudos como jogador de futebol americano na Universidade de Nebraska e consegui aprender alguma coisa além de como passar a bola dentro do campo. E Katrina? Mas é sobre ela que quero falar. O tal incidente no celeiro aconteceu num sábado, no começo de novembro. Para dizer a verdade, não sei dizer ao certo qual foi o ano, mas Dwight Eisenhower ainda era presidente. Mamãe estava num concurso de bolos em Columbia City e papai tinha ido até a casa do nosso novo vizinho mais próximo, que ficava a 11 quilômetros de distância, para ajudá-lo a consertar um carro de juntar feno. Devia haver um empregado em casa, mas naquele dia ele não apareceu e meu pai o despediu menos de um mês depois. Papai me deixou uma lista de tarefas a cumprir e havia algumas para Kitty também. E nos disse para não começar a brincar até que todas estivessem terminadas. Mas isso não levou muito tempo. Estávamos em novembro e a essa altura do ano já ficara para trás aquele período em que era preciso dar duro para não ir à falência. Naquele ano, nós nos saímos muito bem, mas nem sempre isso acontecia. Lembro-me com muita clareza daquele dia. O céu estava encoberto e, embora não fizesse frio, dava para sentir o tempo querendo ficar frio, querendo começar logo com as geadas, a neve e o granizo. Os campos estavam nus, os animais estavam indolentes e rabugentos. Parecia ver na casa pequenas correntes de ar que nunca haviam existido ali antes. Num dia como aquele, o único lugar realmente agradável para se estar era o celeiro. Lá dentro era quente e reinava um agradável aroma misto de feno e pelo. E estrume, claro. Se você dobrasse o pescoço para trás, podia ver a luz branca de novembro penetrando pelas frestas no telhado e tentar soletrar seu nome. Era um jogo que realmente só parecia agradável em dias nublados de outono. Havia uma escada pregada numa viga transversal no 3º andar. Uma escada que descia verticalmente até o chão do celeiro. Estávamos proibidos de subir nela porque era velha e tremia muito. Papai tinha prometido 1000 vezes a mamãe que ia descer com aquela escada e trocá-la por uma mais forte. Mas alguma outra coisa sempre parecia surgir quando havia tempo. Ajudar um vizinho com o seu carro de juntar feno, por exemplo. E o empregado simplesmente não dava conta do recado. Se você subisse por aquela escada frouxa, havia exatamente 43 degraus. Kitty e eu
Os havíamos contado vezes suficientes para saber com certeza. Terminava numa viga que ficava a 23 metros acima do chão, coberto de palha do celeiro. Então, se você caminhasse com cuidado sobre a viga por mais ou menos 4 metros, os joelhos tremendo, as juntas do tornozelo estalando, a boca seca com gosto de fusível queimado, ficava bem em cima do monte de feno. Então podia saltar da viga e cair verticalmente 23 metros, com um mergulho suicida, terrível e hilariante, desabando numa cama fofa de feno macio. Ele tem um cheiro doce, o feno, e você caía em cima daqueles cheiros de verão, com seu estômago ainda lá atrás, em pleno ar, e se sentia bem, como Lázaro devia ter se sentido. Você caíra e sobrevivera para contar a história. Era um esporte proibido, claro. Se fôssemos pego, minha mãe gritaria como louca. Meu pai nos daria uma surra de cinto, mesmo já estando crescidos como estávamos. Por causa da escada e porque, se por acaso você perdesse o equilíbrio e despencasse da viga antes de chegar sobre a pilha de feno, seria o seu fim, sobre o piso duro de tábuas de celeiro. Mas a tentação era simplesmente grande demais. Quando o gato sai... Bem, vocês conhecem o ditado, né? Aquele dia começou como todos os outros. Uma deliciosa sensação de medo misturada com expectativa. Estávamos junto à escada e nos entreolhávamos. Kitty estava bastante corada e seus olhos mais escuros e faiscantes do que nunca. Duvido, eu disse. Kitty de pronto respondeu. Quem duvida vai na frente. Eu de pronto respondi. Meninas primeiro. Não se for perigoso. Ela disse, baixando recatadamente os olhos, como se todo mundo não soubesse que ela era o segundo maior moleque em Hemingford. Mas ela era assim mesmo. Iria, mas não iria primeiro. Tudo bem, eu disse. Lá vou eu. Eu tinha 10 anos naquela época e era magro como o capeta, com mais ou menos 45 quilos. Kitty estava com 8 anos e pesava 10 quilos menos do que eu. A escada sempre aguentara o nosso peso e pensávamos que sempre aguentaria mais uma vez. Filosofia que mete homens e nações em encrenca repetidamente. Eu podia senti-la naquele dia, começando a vibrar um pouquinho no celeiro empoeirado. À medida que eu subia, cada vez mais alto, como sempre, mais ou menos na metade do caminho. Imaginei o que me aconteceria se eu subitamente me largasse e entregasse a alma a Deus. Mas continuei subindo, até conseguir agarrar a viga, içar-me para o alto e olhar para baixo. O rosto de Kitty, voltado para cima a me observar, era um pequeno oval branco, com sua camisa quadriculada e desbotada e seus jeans azuis. Ela parecia uma boneca, ainda mais no alto, acima de mim. Nos recantos empoeirados das calhas, as andorinhas arrulhavam suavemente. Mais uma vez, de acordo com o roteiro, "Oi, você é aí embaixo!" gritei, minha voz flutuando até ela em grãos de farelo. "Oi, você é aí em cima!" Fiquei de pé, vacilei para trás e para frente um pouco. Como sempre, parecia subitamente haver entranhas correntes de ar que não existiam lá embaixo. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo quando comecei a avançar devagar, os braços abertos para manter o equilíbrio. Uma vez, uma andorinha passara voando rente à minha cabeça durante essa parte da aventura. E ao recuar, quase perdi o equilíbrio. Tinha muito medo de que a mesma coisa voltasse a acontecer. Mas não dessa vez. Por fim, estava de pé sobre a segurança do feno. Agora, olhar para baixo não era tão assustador, mas parecia sensual. Houve um momento de expectativa. Então avancei para o espaço vazio, apertando o nariz para dar mais efeito. Como sempre acontecia, a repentina ação da gravidade me puxando brutalmente para baixo, me fazendo mergulhar. Me deu vontade de gritar: me desculpe, eu cometi um erro, deixa eu voltar lá para cima. Então caí sobre o feno. Fui atirado sobre ele como um projétil, seu cheiro doce e empoeirado num turbilhão ao meu redor, enquanto continuava afundando como se dentro de água pesada, e por fim parando, enterrado num monte,
Como sempre, senti um espirro se formando em meu nariz e ouvi 1 ou 2 camundongos amedrontados correr em busca de uma parte mais tranquila do monte de feno. Lembro-me de Kitty me dizer, certa vez, que depois de mergulhar no monte de feno, ela se sentia fresca e nova, como um bebê. Não dei importância àquilo na época. E em parte eu sabia que ela queria dizer. Em parte, bom, não sabia. Mas, desde que recebi a carta, também penso sobre isso. Saí do monte de feno, como que nadando dentro dele, até que consegui voltar outra vez para o chão do celeiro. Tinha feno grudado nas calças e nas costas da camisa. Havia feno nos meus tênis e nos cotovelos. Semente de feno no cabelo? Pode apostar que sim. Ela estava na metade da escada a essa altura, as Marias Chiquinhas douradas batendo em seus ombros, enquanto ela subia através de um empoeirado facho de luz. Em outros dias, a luz talvez fosse tão brilhante quanto o seu cabelo, mas naquele suas Marias Chiquinhas não tinham rival. Eram, de longe, a coisa mais colorida que havia lá em cima. Lembro-me de pensar que não estava gostando do jeito como a escada oscilava para frente e para trás. Parecia nunca ter estado tão frouxa assim. Então, ela estava sobre a viga, bem lá no alto, acima de mim. Agora, eu era o pequenino. Meu rosto era o pequeno oval branco voltado para cima, enquanto sua voz flutuava lá para baixo entre os grãos de farelo levantados pela minha queda. Oi, aí embaixo! Oi, aí em cima! Ela andou cautelosamente sobre a viga. E meu coração se afrouxou um pouco dentro do peito, quando achei que ela já estava sob a segurança do feno. Era sempre assim, embora ela sempre fosse mais graciosa do que eu. A mais atlética, se não sou estranho demais dizer uma coisa dessa sobre sua irmã caçula. Ela parou, equilibrada, sobre as pontas de seus tênis quedes de cano baixo, as mãos estendidas para a frente. Então, mergulhou. Imagine coisas que você não consegue esquecer, coisas que não consegue descrever. Bem, consigo descrever aquele mergulho, de certo modo, mas não de modo a fazer com que compreendam como era belo, como era perfeito. Uma das poucas coisas na minha vida que parecia completamente real, completamente verdadeira. Não sou capaz de descrevê-lo desse modo. Não tenho a habilidade, nem com minha pena, nem com minha língua. Por um momento, ela pareceu suspensa no ar, como se sustentada por uma daquelas misteriosas correntes que só existiam no 3º andar, uma andorinha brilhante de plumagem dourada, como Nebraska jamais vira antes. Ela era Kitty, minha irmã, os braços estendidos para trás e as costas arqueadas. E como eu amei aquele instante de tempo. Então ela caiu e mergulhou no feno, sumindo de vista. Uma explosão de farelo e risadinha se ergueu do buraco feito por ela. Eu me esqueci de quanto a escada parecia sem segurança enquanto ela subia, e quando ela por fim saiu do feno, eu já estava na metade do caminho outra vez. Tentei imitar o mergulho dela, mas o medo se apoderara de mim, como sempre fazia, e meu mergulho se transformou numa bomba de canhão. Acho que nunca acreditei que o feno estivesse lá de maneira como Kitty acreditava. Por quanto tempo a brincadeira continuou? Bom, difícil dizer, mas olhei para cima uns 10 ou 12 mergulhos mais tarde e vi que a luz se modificara. Papai e mamãe deviam voltar a qualquer momento. Estávamos todos cobertos de feno, o que equivalia a uma confissão assinada. Concordamos em ir apenas mais uma vez cada um. Subindo primeiro, senti a escada se movendo sobre meu corpo e pude ouvir, muito de leve, o rangido de pregos velhos e soltando-se da madeira. E pela primeira vez fiquei real e intensamente amedrontado. Acho que, se estivesse perto do chão, teria descido e aquilo teria sido o fim da brincadeira. Mas a viga estava mais perto e parecia mais segura. A 3 degraus do alto, o rangido de pregos se soltando ficou mais alto e eu subitamente fiquei gelado de terror, com a certeza de que brincara demais com a sorte. Então, a viga cheia de farpas estava em minhas mãos.
retirando meu peso da escada, e havia um suor frio, desagradável colando em minha testa os pedaços de feno. A graça daquela brincadeira se acabara. Avancei depressa até o ponto que ficava sobre o feno e pulei. Até mesmo a parte prazerosa da queda se acabara para mim. Ao descer, imaginei qual seria a sensação se fosse o piso duro de madeira vindo ao meu encontro, ao invés do feno macio. Desci do monte até o meio do celeiro e vi Kitty subindo rapidamente a escada. Gritei: "Ei, desça! Não é seguro!" Ela vai me aguentar. Kitty respondeu confiante. Sou mais leve que você. Kitty... Não cheguei a terminar, porque foi nesse instante que a escada cedeu. Quebrou com um estalo forte de madeira podre e lascada. Gritei e Kitty deu um berro. Ela estava mais ou menos no lugar onde eu estava quando me convenci de que brincara demais com a sorte. O degrau em que ela pisava cedeu, e depois os dois lados da escada se quebraram. Por um instante a escada embaixo dela, que se soltara completamente, parecia um inseto enorme, um louva-a-Deus ou um inseto escada, que simplesmente resolvera sair dali. Então a escada veio abaixo, caindo sobre o chão do celeiro com um estampido surdo que levantou poeira e fez com que as vacas rugissem assustadas. Uma delas deu um coice na parede da baia. Kitty deu um grito agudo e estridente. Larry, me ajude! Eu sabia o que tinha de ser feito. E no mesmo instante, estava morrendo de medo, mas não o suficiente para perder a razão. Ela estava a mais de 20 metros acima de mim, suas pernas vestidas de calça jeans, chutando alucinadamente o vazio, e andorinhas arrulhando acima dela. Eu estava realmente com medo. Sabe, até hoje não consigo assistir um número de acrobacia aérea no circo, nem mesmo na TV. Fico de estômago embrulhado. Mas eu sabia o que tinha de ser feito. Kitty! Berrei para ela. Tente apenas ficar quieta! Fique quieta! Ela me obedeceu no mesmo instante. Parou de espernear e ficou pendurada, imóvel na vertical. Suas mãozinhas agarradas no último degrau da escada quebrada, como um acrobata cujo trapézio tivesse parado. Corri até o monte de feno, peguei 2 punhados de palha, corri de volta e joguei no chão. Voltei, e mais uma vez, e mais uma vez, e muitas vezes, muitas. Na verdade, não me lembro do que aconteceu depois disso, exceto que o feno entrou no meu nariz e comecei a espirrar, sem conseguir parar. Corria de um lado para o outro, formando um monte de palha no lugar onde antes estava o pé da escada. Era um monte bem pequeno. Olhando para ele, e depois olhando para Kitty pendurada tão alto lá em cima, você se lembrava de um daqueles desenhos animados em que o sujeito pula de 100 metros de altura dentro de um copo d'água. De um lado para o outro, de um lado para o outro. Larry, não vou conseguir segurar por mais tempo. A voz dela era aguda e desesperada. Kitty, tem que conseguir segurar! De um lado para o outro, feno dentro da minha camisa, de um lado para o outro. O monte de feno estava agora na altura do meu queixo, mas o monte em que estávamos mergulhando tinha mais de 7 metros de profundidade. Pensei que se ela apenas quebrasse as pernas, sairíamos lutando. E sabia que se ela de todo não caísse no monte de feno, estaria morta. De um lado para o outro, vamos, de um lado para o outro. Larry, o degrau está quebrando! Eu podia ouvir o rangido prolongado do degrau descendo sob o peso dela. Kitty começou a espernear outra vez em pânico, mas se continuasse a se mexer daquele jeito, com certeza erraria o monte de feno. Não! Eu gritei. Não, para com isso! Apenas se solte! Se solte, Kitty! Porque era tarde demais para pegar mais feno. Tarde demais para qualquer outra coisa que não fosse a esperança cega. Ela se soltou e caiu no instante em que eu lhe disse para fazer. Caiu verticalmente, como uma faca. Tive a impressão de que ela ia cair para sempre.
As Marias Chiquinhas douradas na vertical sobre sua cabeça, os olhos fechados, o rosto pálido, como porcelana. Ela não gritou. Suas mãos estavam cruzadas sobre seus lábios, como se ela rezasse. E atingiu o feno bem no meio. Sumiu de vista dentro dele. O feno voou para toda parte, como se uma granada estivesse explodido ali. E eu ouvi o baque de seu corpo sobre o piso de madeira. Aquele som, um baque forte, provocou um calafrio terrível em mim. Tinha sido alto demais, mas eu tinha de ver. Começando a chorar, atirei-me sobre um monte de feno e abri caminho, jogando para trás a palha em grandes punhados. Uma perna, usando calças jeans, veio à luz. Depois uma camisa quadriculada. E então, o rosto de Kitty. Estava mortalmente pálido. E seus olhos estavam fechados. Ela estava morta. Eu soube disso quando olhei para ela. O mundo se tornou cinza para mim. De um cinza de novembro. As únicas coisas que possuíam alguma cor eram suas Marias Chiquinhas, de um dourado brilhante. Em seguida, o azul profundo de suas íris quando ela abriu os olhos. Kitty! Minha voz estava rouca, embargada, incrédula. Minha garganta estava cheia de farela de feno. Kitty! Larry! Ela perguntou atordoada. Estou viva! Tirei-a de dentro do feno, abracei-a. Ela envolvia o meu pescoço e também me abraçou. Sim, você está viva, eu disse. Você está viva, você está viva, você está viva. Ela quebrara o tornozelo direito. Isso havia sido tudo. Quando o Dr. Peterson, o clínico geral de Columbia City, foi até o celeiro com meu pai e eu, ficou olhando para a escuridão lá em cima durante um bom tempo. O último degrau da escada ainda estava pendurado, de viés, preso por um único prego. Ficou olhando, como eu disse, durante um bom tempo. Um milagre, ele disse para meu pai, e deu um chute desdenhoso no feno que eu colocara ali. Saiu do celeiro em direção ao seu empoeirado desoto e partiu. Senti a mão de meu pai sobre o ombro. Vamos para o depósito de lenha, Larry, ele disse, com uma voz muito calma. Acredito que você saiba o que vai acontecer por lá. Sim, senhor, sussurrei. A cada vez que eu te bater, Larry, quero que agradeça a Deus por sua irmã ainda estar viva. Sim, senhor. E fomos. Ele me bateu várias vezes. Tantas vezes que eu tive de comer de pé durante uma semana e com uma almofada na cadeira por 2 semanas depois disso. E a cada vez que ele me batia com sua mão grande, vermelha e calejada, eu agradecia a Deus. Em voz alta, muito alto, nas 2 ou 3 últimas palmadas, tinha certeza de que ele me ouvia. Deixaram que eu fosse vê-la logo antes da hora de dormir. Havia um tordo do lado de fora de sua janela. Lembro-me disso. Seu pé, todo enfaixado, estava apoiado numa tábua. Ela olhou para mim durante tanto tempo e com tanta ternura que me senti desconfortável. Então ela disse: Feno, você colocou feno. Claro que eu coloquei, eu disse abruptamente. O que mais que eu poderia fazer? Como a escada estava quebrada, não havia jeito de chegar até lá em cima. Eu não sabia o que você estava fazendo. Ela disse. Ué, devia saber. Eu estava debaixo de você, caramba. É que eu não tinha coragem de olhar para baixo. Ela disse. Estava sentindo medo demais. Fiquei com os olhos fechados o tempo todo. Fitei-a, atônito. Como assim você não sabia? Não sabia o que eu estava fazendo? Ela balançou a cabeça. E quando eu disse pra você se soltar, você
simplesmente obedeceu? Ela fez que sim com a cabeça. Kitty, como você pôde fazer uma coisa dessas? Ela olhou para mim com aqueles profundos olhos azuis. Eu sabia que você devia estar fazendo alguma coisa para dar um jeito. Você é meu irmão mais velho. Eu sabia que você ia tomar conta de mim. Oh, Kitty, você escapou por muito pouco, sabia? Eu colocara as mãos sobre meu rosto. Ela se sentou e as afastou. Beijou minha face. Não, ela disse. Mas sabia que você estava lá embaixo. Puxa, estou com tanto sono. Vejo você amanhã, Larry. Vou ter que engessar o pé. O Dr. Patterson disse. Ela ficou com gesso por pouco menos de um mês. E todos os seus colegas de turma assinaram. Ela fez com que eu próprio assinasse. E quando tirou o gesso, foi o fim do incidente do celeiro. Meu pai substituiu a escada que levava ao terceiro andar por uma outra, nova e forte. Mas eu nunca mais subi até a viga transversal e saltei sobre o monte de feno. Até onde eu sei, Kitty também não. Esse foi o fim. Mas, por um lado, não foi. De certo modo, nunca terminou até 9 dias atrás, quando Kitty saltou do alto do prédio de uma companhia de seguros em Los Angeles. Guardo na carteira o recorte do Los Angeles Times. Acho que vou levá-lo comigo para sempre. Não daquele jeito gostoso com que as pessoas carregam fotografias de quem desejam se lembrar, ou ingressos de um show realmente bom, ou também de um programa de um jogo da World Series. Carrego o recorte do modo como se carrega alguma coisa pesada, porque carregar é o nosso dever. A manchete diz: prostituta de luxo mergulha para a morte. Nós crescemos. É tudo o que eu sei. Além de fatos que não significam nada. Ela ia estudar administração em Omaha. Mas no verão seguinte, ao se formar no ginásio, ganhou um concurso de beleza e se casou com um dos jurados. Parece uma piada suja, não parece? A minha Kitty. Enquanto eu estava na faculdade de Direito, ela se divorciou e me escreveu uma carta comprida, 10 páginas ou mais, me contando como havia sido, como fora complicado e como teria sido melhor se ela pudesse ter tido um filho. Perguntou se eu podia ir vê-la, mas perder uma semana na faculdade de Direito seria como perder um semestre do curso de Ciências Humanas. Aqueles caras são como galgos. Se você perde de vista o coelhinho mecânico, ele some para todo sempre. Ela se mudou para Los Angeles e se casou outra vez. Quando esse casamento acabou, eu já tinha terminado a faculdade de Direito. Recebi uma outra carta dela, mais curta dessa vez, só que mais amargurada. Ela nunca ia ficar presa naquele carrossel, ela me disse. Era uma armadilha. A única maneira de conseguir apanhar um anel de metal era cair do cavalo e quebrar a cabeça. Se era esse o preço de uma volta grátis, quem ia querer? PS. Pode vir me ver, Larry? Já faz tanto tempo. Respondi a carta, dizendo que adoraria ir, mas que não podia. Arranjar um emprego numa firma das grandes estava lá embaixo na hierarquia. Ficava com todo o trabalho e nenhum crédito. Se quisesse subir o próximo degrau, teria que ser naquele ano. Essa foi a minha carta cumprida. Toda ela falando sobre a minha carreira. Eu respondi a todas as suas cartas, mas nunca consegui realmente acreditar que era Kitty a escrevê-las. Você sabe, da mesma forma como não consegui acreditar que o feno estava realmente lá. Até que ele interrompesse minha queda no final da linha
e salvasse minha vida. Eu não conseguia acreditar que minha irmã e a mulher derrotada, que assinava Kitty dentro de um círculo no final de suas cartas, era realmente a mesma pessoa. Minha irmã era uma garota de Maria Chiquinha, ainda nem tinha seios. Foi ela quem parou de escrever. Eu recebia cartões de Natal, cartões de aniversário, e minha mulher respondia. Então nós nos divorciamos, e eu ainda me mudei, e simplesmente esqueci. No Natal e no aniversário seguintes, os cartões vieram reencaminhados pelo correio. Na primeira mudança, eu continuava pensando, caramba, tenho que escrever para Kitty e dizer a ela que me mudei, mas nunca escrevi. Mas, como lhes disse, esses são fatos que não significam nada. As únicas coisas que importam são que crescemos juntos e que ela mergulhou do alto daquele edifício. E que Kitty era quem sempre acreditava que o feno estaria lá. Kitty era quem dissera: eu sabia que você devia estar fazendo alguma coisa para dar um jeito. Essas coisas importam. E a carta de Kitty? As pessoas se mudam tanto hoje em dia. É engraçado como aqueles endereços riscados e adesivos de mudança de domicílio assumem, às vezes, o aspecto de acusações. Ela notara o endereço do remetente no canto esquerdo superior do envelope. O endereço onde ela estava até pular do edifício. Um prédio muito bom, Ivan Nuis. Papai e eu fomos lá apanhar as coisas dela. A senhorita foi simpática. Ela gostava de Kitty. A carta fora colocada no correio 2 semanas antes de sua morte. Teria chegado às minhas mãos muito antes, se não fossem os seguidos reendereçamentos do correio. Ela deve ter ficado cansada de esperar. Querido Larry, tenho pensado bastante a respeito ultimamente, e a conclusão que cheguei é de que teria sido melhor para mim se o último degrau tivesse quebrado antes de você conseguir colocar o feno abaixo. Sua Kitty. Sim, acho que ela deve ter se cansado de esperar. Prefiro acreditar nisso do que achar que ela concluiu que eu a esquecera. Não gostaria que pensasse isso, porque essa única frase era talvez a única coisa capaz de fazer com que eu tivesse ido correndo. Mas nem mesmo essa é a razão pela qual pegar no sono se tornou tão difícil. Quando fecho os olhos e começo a adormecer, vejo-a caindo do 3º andar. Os olhos grandes e profundamente azuis, corpo arqueado, os braços jogados para trás. Ela era quem sempre soube que o feno estaria lá. Bom, gente, esse foi o conto de hoje e eu imagino que deva ter sido um conto muito tocante no seu coração, que ele de alguma forma possa fazer você pensar que nunca é tarde para você a dar valor àquelas pessoas que se importam com você, dar valor à sua família, dar valor às coisas simples da vida e que muitas vezes a correria do dia a dia acaba fazendo que a gente acaba deixando pra lá. Espero que de alguma forma isso possa ter tocado o seu coração. E caso tenha tocado, eu peço que você escreva pra mim. Você pode mandar um e-mail para baúdecontos.podcast@gmail.com. Ou também pode entrar e seguir o Baú de Contos no Instagram e me mandar um direct por lá. Mas se de alguma forma você realmente se sentiu tocado e quer realmente contribuir com o Baú de Contos, considere fazer uma doação no site catarse.com/baúdecontos. Lá você pode fazer qualquer doação que o seu coração mandar. É isso, gente. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez e até a próxima.